Olá, boa tarde. Falamos ao vivo aqui do centro de Jacareí, do Pátio dos Trilhos, em frente à sala Mário Lago, na edição especial do NJ. Hoje, dia 14 de outubro de 2013. Véspera de um feriado. Feriado no sentido para algumas pessoas, né? Ao meu lado está aqui o professor Roberto Mendes, ele que é diretor estadual da APOESP, do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, e vamos falar sobre este profissional que faz parte da vida de todos nós. Então, fique ligado porque começa agora mais uma edição especial do Notícias de Jacareí. Muito bem, falamos então aqui do Pátio dos Trilhos e ao meu lado o professor Roberto Mendes. Já vou falar que ele não é meu parente, até que a gente não saiba, né? Até então ele não é meu parente ainda, mas um privilégio muito grande recebê-lo aqui, professor Roberto. E desde já, em nome de toda a equipe aqui, queremos parabenizar ao senhor que está aqui hoje representando todos os professores da nossa cidade e também do estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui ao NJ. Muito obrigado, eu que agradeço, Daniel, essa oportunidade de estar representando a categoria, como você disse, que é uma das únicas que passa pela vida de todo mundo. Todos nós temos um professor. É uma categoria extremamente importante, né? Então, para mim, é um motivo de muita honra falar em nome de todos os nossos colegas e, de antemão, parabenizar a todos, né, por esse dia, pela importância, pela luta, né, diária da nossa profissão, dos nossos colegas. Então, na pessoa da minha esposa, também professora aposentada, que já contribuiu com a sua parte, né, na educação, eu envio um grande abraço a todos os professores. Um feliz Dia dos Professores. Maravilha. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa profissão tão importante que passa na vida de todos, como o senhor também já disse aqui. O que levou o senhor a seguir por esse caminho, a sentir-se chamado a ser um professor? Então, Daniel, eu já estou na carreira há mais de 30 anos, né? Já estou prestes a me aposentar num cargo de professor. E, na realidade, eu participei de um momento muito interessante da história do Brasil, né, que foi o momento da ditadura militar. Então, a juventude da gente, ela foi envolta a esses conflitos todos, essas lutas que a gente tinha, no sentido de almejar, de alcançar uma democracia para o país. E eu fui estudar fui para uma área em que me possibilitasse entender melhor a realidade em que a gente vivia, e fui fazer a faculdade de História, né? E pela Faculdade de História eu entrei no Magistério Público e estou até hoje, né? Por entender a importância, depois fui entendendo gradativamente a importância de ser um profissional da educação, como o Brasil é carente nessa área, como o Brasil precisa avançar e evoluir para ser um país de fato desenvolvido, né? Sim. Nós temos aí o privilégio hoje de ter uma economia forte, estamos entre as 7 maiores economias do mundo, mas infelizmente ainda falta desenvolvimento humano, desenvolvimento social. E nesse sentido a educação, ela cumpre esse papel, essa função. E o que precisa é que haja realmente um investimento por parte dos nossos governantes para entender que a educação ela é transformadora, ela tem Sim. que ser capaz de formar cidadãos que possam transformar a qualidade de vida das pessoas desse país. Então eu acredito muito por isso e sei que os meus colegas que estão na sala de aula o fazem justamente por isso, porque eles acreditam que a educação é a alavanca para transformar a nossa sociedade. Maravilha. Esse programa aqui é uma homenagem que a TV Câmara, o Notícias de Jacareí, faz a todos os professores e, obviamente, a melhor homenagem que a gente entende aqui como TV pública é discutir realmente qual é a profissão, como está o professor na nossa cidade, no nosso estado, enfim, no nosso país. Mas antes de entrarmos em alguns assuntos, gostaria que o senhor falasse um pouquinho, já que são mais de 30 anos de experiência, o que motiva alguém a ser um professor? Como alguém se descobre professor? Se tem um caminho assim igual para todos ou parte o chamado, digamos assim, para cada um de uma forma diferente? Então, eu acredito até, Daniel, que no passado existia muito da vocação, né, para ser professor, mesmo porque a carreira, inclusive, era muito atrativa, né? Os nossos professores, por exemplo, não tinham as necessidades que hoje tem um professor. Não. Então, obviamente, tinha muito que iam mesmo por seguir a carreira, por ela ser atrativa. E hoje a gente vê que não é só esse motivo que atrai para ser professor. São outros motivos, né? Às vezes até mesmo um caminho mais curto. Mas, enfim, não dá para a gente determinar que é só vocação que leva um cidadão a ser um professor. Existem vários fatores. Como eu disse para você, eu jamais imaginaria ser o professor. Eu fui fazer a faculdade de História para eu crescer
enquanto cidadão. E vi que uma das formas de eu poder dividir o meu conhecimento seria a sala de aula. Então são vários fatores que levam uma pessoa a optar ou coincidentemente cair na área da educação, né? Maravilha. Ainda dentro desse caminho, assim, a gente sabe que nem tudo são flores na vida de um professor, porque nós constantemente temos visto algumas notícias, algumas medidas sendo tomadas, alguns fatos tristes acontecendo também, envolvendo professores e alunos. Mas eu pergunto aqui para o senhor o seguinte, como é que o senhor vê a situação do professor hoje na cidade de Jacareí e, de uma forma geral, a nível Brasil, que está caminhando junto, obviamente? Então, Daniel, a gente, infelizmente, nós não temos muito motivo para comemorar, né, o professor no Brasil ainda, porque a gente vê que existem muitas falhas, muitos problemas e, infelizmente, o profissional da educação ele é ainda muito maltratado, né? São as condições de trabalho, é o salário, né? A desvalorização no geral, a falta de respeito pelo professor, a violência com ele, né? Então, nós estamos falando do estado de São Paulo, né? Que é o estado mais desenvolvido, se fala até que é o carro-chefe da nação, porque, queira ou não queira, mais da metade de toda a economia gira em torno do estado de São Paulo, que tem um PIB europeu, mas, no entanto, nós temos uma educação fraca, ruim, né? Com vários problemas. E aí, eu digo o estado como um todo, a nível de município, com variações de município, mas no todo, o ranking do estado de São Paulo, a nível de educação no Brasil, ainda está muito aquém, né? Ocupa lá a 15ª no Brasil como um todo. Isso significa que a educação não vai bem, né? Obviamente, se ela não vai bem, o seu profissional também não vai bem. O professor ele tem jornadas estafantes, extenuantes, dupla, tripla jornada para poder garantir minimamente a sua sobrevivência. Então, o piso salarial ainda é baixo, né? As salas superlotadas, né? Sem condições, escolas ainda desestruturadas, com falta de laboratório, biblioteca, sala de equipamento digital. Sim. Hoje, a comunicação ela se dá, né, dessa forma, a tecnologia é outra, é diferente da nossa de 10, 15, 20 anos atrás. Sim. Hoje a clientela, hoje o cidadão, o jovem, ele não tem mais atração só pela leitura, só por escrever. Ele está na era digital, ele pensa assim, ele raciocina assim, e a escola não está agindo assim, né? Então, ela por falta de estrutura. Eu pergunto ao senhor o seguinte, o senhor já está há 30 anos e o senhor acompanhou então o processo anterior da educação? Só para você que está acompanhando aqui a TV Câmara, estamos aqui com o professor Roberto Mendes, ele que é diretor estadual da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, nessa homenagem que a TV Câmara faz aqui aos professores, recebendo o professor aqui, fazendo esse balanço, esse contraponto, digamos assim, da educação há tempos atrás, como se era muito mais voltada para a vocação, onde muita gente até não recebia, não que hoje não mereça receber, mas antes não merecia, não recebia algo para poder ensinar, ensinava com amor e de lá para cá, ou naquele tempo, grandes profissionais, grandes seres humanos foram formados através desses professores. Qual é o balanço que o senhor faz hoje com relação aos problemas que hoje o professor enfrenta e ao que ele enfrentava no passado e aquilo que ele tem hoje, a nível de uma forma geral, de condições, mesmo sendo não necessárias, como todos nós sabemos ainda, não sendo ideal, digamos assim, com as condições que ele tinha no passado. Fazendo esse contraponto, qual é o balanço que o senhor faz? Então, Daniel, a escola brasileira, a escola pública brasileira, ela tem uma dívida, eu digo em termos de instituição pública, ela tem uma dívida muito grande para a sociedade brasileira. Sim. Se no passado tinha professores bem remunerados, você há de convir comigo que a educação também não era para todos. Era uma educação elitista, como continua ainda sendo, mas ela era para poucos. Então, eram poucos que tinham acesso à escola. Portanto, o investimento da escola ainda era muito pequeno e menor número de professores, o Estado ainda pagava razoavelmente, né? Na medida em que a sociedade foi se democratizando e foi reivindicando e lutando para ter acesso a esses bens públicos, a educação não poderia ser deixada de lado. Legislações foram sendo criadas no sentido de obrigar o poder público a democratizar no sentido do acesso, permitir abrir escolas para que a população tivesse acesso.
E isso, é claro que a demanda aumentando, houve também demanda de uma quantidade muito maior de professores. E o que o poder público não está conseguindo equacionar ainda é investir devidamente nessa área, no sentido de se atingir uma qualidade. Então, democratizou no sentido da quantidade, mas falta o que é principal, que é a qualidade. Porque senão o cidadão ele vai passar pela escola, ele vai sair basicamente como entrou. E é isso que está acontecendo. A gente ouve muito falar que os alunos hoje eles saem da 8ª série do ensino fundamental com conhecimento de 4ª série. Os que saem do 3º do ensino médio saem com conhecimento de 8ª série do ensino fundamental. Isso quer dizer que a escola não é democrática ainda, no sentido de não dar uma qualidade de ensino para todos. Então, o governo, devido ao crescimento da demanda, ele ainda não foi capaz de priorizar verbas, que são verbas que inclusive são previstas na Constituição, nas legislações, que são obrigatórias para os governos aplicarem, ou seja, Estado e município, 1/4 do seu orçamento, e a gente sabe que isso não é aplicado como se deveria aplicar. Porque se isso fosse aplicado, o professor não estaria nessas condições, as escolas públicas não estariam nessas condições, os sistemas de avaliação das escolas, do ensino no estado de São Paulo e no Brasil revelam números muito ruins, né? Não sou eu que estou dizendo isso. Então, portanto, se faz necessário que o poder público ele volte a pensar seriamente, investir seriamente na educação e não entender que educação é um gasto, é um investimento. Recentemente, você falou com relação à estrutura que nós temos hoje da educação no Brasil. Infelizmente, nós recebemos a notícia recentemente de que as duas grandes faculdades que nós temos, né, reconhecidas a nível mundial, que é a USP e a Unicamp, caíram no ranking mundial, ou seja, estão abaixo dos 200. Antes, a USP estava na 184, né, 84, 85, com perspectiva de aumento, de crescimento, mas só que houve uma regressão. A que se deve esse sistema, que na verdade reflete o sistema de educação que nós temos no Brasil hoje? Na sua visão, o problema está no sistema, no governo de uma forma geral, na questão de investimento ou na qualificação do profissional que tem hoje no mercado? Então, uma coisa está ligada à outra, Daniel, porque veja, para você ter uma boa qualidade, uma boa instituição funcionando bem, você precisa de investir na estrutura dela, de funcionamento, e investir no profissional, né? O que acontece é isso, a democratização está ocorrendo no sentido do acesso, os nossos jovens estão tendo mais acesso ao nível superior, ao ensino superior, mas acontece que, como a escola básica ela está doente, né? Esses alunos eles chegam no ensino superior em defasagem, né? O que compromete a qualidade também a nível superior, a formação dos nossos profissionais. Você acompanha, por exemplo, quando os jovens advogados prestam exame na ordem dos advogados, você vê o percentual que passa, é 5% a média. Isso é muito pouco, é muito baixo. Então, quando a gente vê a USP, uma excelência em termos de ensino superior, cair do jeito que não aparecer entre as 200 do mundo, significa que alguma coisa está errada, está indo mal. E a gente sabe que está na base. Portanto, hoje é de fundamental importância que os nossos governantes, em todos os níveis de poder, federal, estadual e municipal, invista de acordo com as suas competências. Por exemplo, o ensino municipal tem que, por exemplo, investir na base, lá na criança, é competência constitucional, é creche, é educação infantil de qualidade. Para isso tem que dar estrutura, pagar melhor os professores, né? Dar uma gerência melhor para as escolas, dê mais autonomia para as escolas funcionarem, porque está provado, Daniel, que as escolas onde a comunidade escolar atua mais, participa mais, a qualidade do ensino é outra, né? E isso passa pela gestão da escola. A gestão da escola, o gestor da escola, ele não tem que ser atrelado a cargos políticos. Ele tem que ter autonomia, ele tem que ser um profissional que tenha autonomia para trabalhar com a sua comunidade, que não seja dirigido. Então isso tem que acabar. As leis, por exemplo, existe uma lei de 2008, desculpa, que é a lei do piso, do piso nacional, que grande parte não cumpre. O Estado de São Paulo não cumpre, o município ainda tem pendências, né? O Brasil, de um modo geral, ainda não cumpre, ou seja, as leis estão à frente da realidade, né? Então a gente tem que correr atrás das leis. Então, é o porquê da gente, às vezes, dividir a sala de aula, dividir o espaço da escola
e correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim, Sim. daquilo que é direito da gente, né? Então a gente milita no sindicato porque a gente tem que fazer valer as leis, pelo menos isso, fazer valer as leis. E isso não é cumprido ainda no Brasil, infelizmente. Maravilha. Nós estamos aqui no NJ, edição especial ao vivo do centro de Jacareí, do Pátio dos Trilhos, em frente à Sala Mário Lago, recebendo aqui o diretor da APOESP estadual, e o professor Roberto Mendes, e fazendo uma homenagem a todos os professores pelo seu dia que será comemorado amanhã. Vamos fazer só uma pequena pausa, já que a gente vai voltar a conversar aqui com o professor, tem muito assunto para falar ainda, mas você que acompanha a TV Câmara, fique atento, você que dirige pelas ruas da cidade, fique atento porque tem radares posicionados. Confira agora os locais. Hoje os radares estarão nas avenidas Elmira Martins Moreira, Ademar Pereira de Barros, Lucas Nogueira Garcês, Dom Pedro I, ruas Bom Jesus e Padre Eugênio. Amanhã, terça-feira, nas ruas Tiradentes, Anésia Ruston, Avenidas 9 de Julho, Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria Augusta Fagundes Gomes e Alex Dark. Muito bem, falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos, nessa edição especial do NJ, onde conversamos com o diretor estadual da APOESP, o professor Roberto Mendes, um programa voltado aos professores, esses profissionais que fazem parte da vida de todos nós, uma pequena homenagem que a TV Câmara, como TV pública, faz a todos os professores. Estamos conversando aqui sobre a profissão de professores e tudo mais. O senhor falava da questão da educação básica, né? Onde é que mora o problema dessa questão? Porque eu acho um pouco complexa. Porque se o problema está na educação básica, quem dá a educação básica são os próprios professores. Então, o que seria? De onde parte o problema? Dos educadores ou daqueles que estão sendo educados, uma vez que eles estão ali na sua essência para serem educados? Qual é o ponto disso aí? Então, o que eu vejo, Daniel, assim, o que realmente precisa acontecer é o poder público, volta a tocar na questão do poder público, valorizar o profissional, né? Porque hoje, no sentido da democratização, de abrir as escolas, não se deu a importância da formação inicial dos professores, né? O professor, isoladamente, enquanto profissional, eu não vejo ele uma pessoa responsável, direta, pelo fracasso do sistema educacional, porque o próprio nome diz, é um sistema. Sim. Ele não é um professor isoladamente. E o professor, ele precisa de condições de trabalho, ele precisa ser melhor remunerado, ele precisa de uma formação inicial adequada, porque o que teve no Brasil ultimamente foi a abertura de muitas faculdades sem qualificação, né, necessária para a formação, e os governos sucessivamente permitiram que essas faculdades se abrissem sem a menor condição de oferecer um ensino de qualidade e, consequentemente, formar profissionais sem a formação adequada para trabalhar na área mais importante da sociedade, né? No meu entendimento, é a prioridade número 1, vamos dizer assim, de uma sociedade, a educação. Então, o que precisa é isso, voltar à formação dos professores inicial de qualidade, para isso investir nas escolas de formação, né, de professores, e também a formação continuada, que os órgãos públicos ofereçam qualificação, cursos que dê essa formação constante, continuada, porque o mundo muda com uma velocidade incrível e o professor, Daniel, não tem tempo para parar e para ler sequer o que está acontecendo no mundo. Então é inconcebível um professor entrar na sala de aula e não saber nem o resultado de quanto foi o seu Vasco, né, ou quanto foi lá o Corinthians e São Paulo, porque ele não tem nem tempo para ler, para estudar, para nada. E o professor, ele tem que saber da atualidade, ele tem que saber o que está acontecendo no mundo. Porque não basta ele ensinar a sua disciplina em separado, a sua matéria em separado. Ele precisa de ler um pouco melhor o mundo para ele transferir isso ao aluno, que ele está ali com um papel muito importante, que é se informar para poder transformar futuramente, né? Então, eu vejo assim, que o professor, ele precisa realmente ser visto com mais cuidado, né? com mais responsabilidade por parte do poder público. Investir mais. Agora, o senhor tocou num ponto bem interessante dessa questão do investimento. Como o senhor inicialmente falou, que é uma grande realidade que todos nós sabemos, é que existe dinheiro para se investir em educação, aquilo que é destinado já por lei, né, os especialistas dizem que já seria o suficiente para se ter uma educação
de bom nível, de melhor nível aqui no nosso município, no nosso Brasil. Aí a pergunta que eu faço, senhor, dentro desse sistema, dentro dessa realidade que o senhor acabou de nos contar aqui, com relação aos profissionais que tem hoje, com relação à formação deles, estaria o sistema hoje preparado para receber esse investimento ou precisaria fazer algo antes, alguma forma de peneira, digamos assim, para que esse dinheiro fosse bem empregado, para que ele não se perdesse, mesmo sendo destinado à educação? Então, o que acontece também, Daniel, às vezes é muito desperdício do dinheiro, né? A gente às vezes vê na escola chegar material didático que a escola não necessita. Ou seja, a educação ela vai melhorar quando as suas necessidades de fato forem supridas, forem atendidas, mas ouvindo qual é a necessidade, né? Então a gente vê muitas coisas chegarem na escola sem aquela comunidade específica ter necessidade daquilo que está chegando. Então é muito importante o bom investimento, bem empregado, né? Não permitir os desvios que acontecem, né? Ou seja, o gerenciamento das verbas públicas, elas têm que ser muito bem feitas, muito bem elaboradas e muito bem planejadas. E o planejamento ele passa por ouvir as escolas, o que geralmente não acontece, né? Geralmente o material didático vem, os investimentos vêm e às vezes aquela escola não tem necessidade daquilo. Então é muito importante ouvir as comunidades, pensar a escola lá no chão dela, né? E aí sim você investir de forma adequada, mais racional a verba pública. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Roberto Mendes, ele que é diretor da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, nessa homenagem que a TV Câmara faz na edição especial do NJ, falando sobre esse profissional que está presente na vida de todos os outros profissionais que existem, né? Nós agora vamos saber um pouquinho da coleta seletiva do lixo que acontece hoje também na cidade. Você agora confere os locais. Confira o dia em que o caminhão da coleta seletiva passa no seu bairro e ajude a manter o nosso meio ambiente mais saudável. Nesta segunda-feira, Jardim Independência, Jardim Marister, Jardim Jacinto, Jardim Siesta, Jardim Flórida, Jardim Terras da Conceição, Jardim Arice, Jardim Emília, Jardim Boa Vista, Jardim do Cruzeiro, Jardim Nossa Senhora de Fátima, Jardim Liberdade, Vila Ita 1 e 2, Vila Machado, Vila Denise, Vila Guedes e Bela Vista. Faça a sua parte. Deixe a nossa cidade cada vez mais limpa. Muito bem, falamos ao vivo aqui ainda do Pátio dos Trilhos, no centro da cidade, na edição especial do nosso NJ, Notícias de Jacareí, recebendo aqui o diretor Roberto Mendes, ele que é diretor estadual da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. E vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo, voltamos já trazendo mais notícias, mais informações e mais homenagens a todos os professores. E é claro, um assunto que é muito importante para todos nós, porque faz parte da minha e da sua vida. O NJ volta já. Muito bem, estamos de volta ao vivo do centro de Jacareí com a edição especial do NJ. Hoje, 14 de outubro de 2013, véspera do Dia dos Professores, e o NJ fazendo uma homenagem muito especial a todos os professores da nossa cidade, a todos os professores que assistem a nossa programação. E eu tendo o privilégio de receber aqui o diretor da APOESP, que é o Sindicato dos Professores Estaduais dos professores aqui do Estado de São Paulo, o diretor Roberto Mendes. Repito que ele não é meu parente direto, que a gente saiba não, né? Mas por enquanto, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Maravilha, a gente comentou aqui bastante, o senhor falou muito na questão da importância que se tem da formação do conhecimento. Justamente esse ponto o professor é responsável pelo conhecimento, de passar o conhecimento aqui aos seus alunos. Essa questão que o senhor fala do conhecimento na questão do que se fazer com relação ao dinheiro, aquilo que está sendo aplicado na própria escola, o sistema de ensino faz parte da população
juntamente fiscalizar, se inteirar, interagir. E isso também faz parte do papel do professor de passar isso para os seus alunos. E isso tem sido feito? Há oportunidade de se fazer? Então, Daniel, o ideal seria isso, né? Que as escolas, legalmente, ela tem os conselhos constituídos, conselhos de escola, né? E que o conselho de escola, de cada escola, tem um conselho municipal de educação, tem um conselho estadual de educação e o federal de educação, né? O que tem, às vezes, é o não cumprimento da legislação, né? Ou a prática, por exemplo, da participação. O que precisa é isso, estimular os pais, os alunos, funcionários, professores, toda a comunidade escolar a participar do projeto da sua escola, né? Automaticamente, ao trabalhar os limites da sua escola, eles vão perceber gradativamente que outros limites existem, que aí são os limites a nível de quem gerencia a escola pública municipal, quem gerencia a escola pública estadual. E, portanto, às vezes, por si só, aquela comunidade escolar não dá conta dos problemas. Se faz necessário ela procurar outras legislações para dar respaldo a ela. Mas essa estimulação, né, essa participação, como você diz, ela é importante para fomentar, para estimular o senso de cidadania. Né? A questão da cidadania, que eu vejo a educação como a coisa mais importante que se tem, né, para as pessoas, né? A despertar esse senso de cidadão, para a cidadania, para participar, para decidir, para definir os rumos. Então, é de fundamental importância estimular nesse sentido os conselhos municipais, os conselhos escolares, os conselhos municipais, para que ele possa atuar, interferir na estrutura e melhorar as condições de trabalho. Porque eu posso te garantir, há 30 anos nessa profissão e também no sindicato, que se não houver uma mudança na estrutura, a escola isolada por si só, ela não vai transformar no sentido de atingir uma qualidade que possa ser significativa, que haja uma educação significativa, um ensino significativo. Se faz necessário mudar a estrutura. E essa estrutura eu vejo que tem que vir de baixo para cima. E o vir de baixo para cima é participação. Os pais, a comunidade tem que entender que eles fazem parte da formação dos seus filhos. O senhor tocou num ponto muito interessante, que é com relação à participação dos pais. E qual é o papel, o senhor como há 30 anos, há mais de 30 anos como educador, o papel dos pais e o papel dos professores? E a pergunta que eu emendo é a seguinte: existe uma certa confusão hoje na atual sociedade com relação ao papel do professor e ao papel dos pais no sistema de educação? Existe. Existe principalmente, Daniel, nas comunidades mais carentes, né? Onde os pais, as mães têm que deixar os lares para trabalhar e ver a escola como um local onde possa deixar os filhos, né? Então eles ficam tranquilos ao chegar, deixar os seus filhos no portão da escola e ir embora e fazer lá o seu trabalho, né? E sem se dar conta, parar para pensar se realmente o filho está recebendo um ensino de boa qualidade, né? Que é aquilo que vai depender do futuro dele, né? Então, por isso que a gente trabalha muito nas escolas. Eu, como diretor de escola, trabalho muito isso, né, na comunidade escolar, para participar, principalmente das reuniões que tem de bimestre, fechamento de bimestre, para sentir como é que está o seu filho, se o que ele está recebendo está sendo a contento, o que precisa de mudar, né? Então, os pais têm que entender que a escola ela é uma instituição oficial e que ele trabalha ele trabalha com conhecimento, com método científico, né? É o conhecimento científico, não é o conhecimento popular, é o conhecimento que vai servir para ele ser um cidadão profissional, né? Então ele tem que dar um maior valor para a instituição, né? Que ele confiou seu filho. Então ele precisa de cobrar. Ele tem que entender que aquela instituição existe em função dele, que os impostos que ele paga é o que vai pagar a escola, que vai pagar o hospital, que vai pagar o professor. Então ele tem que aprender a cobrar, né? Se ele começar a trabalhar dessa forma, é mais uma alavanca para transformar a educação, para melhorar o ensino. O senhor tocou num ponto muito interessante, que é com relação ao papel dos pais hoje. O senhor sente, como educador, os alunos que o senhor recebe na sua escola, que já recebeu nas escolas que o senhor passou,
falta a participação dos pais, porque os pais têm a participação, sua parcela ali de educadores. Ou seja, quando se fala de educação básica, existe a educação básica de ensino, como o senhor falou, a questão do conhecimento que é provido pelo professor, e a educação básica que vem naquela questão social, a questão de caráter por parte dos pais. Existe algum problema hoje que o senhor enfrenta ou qual a importância que tem da participação, da educação dos pais para que o trabalho do professor seja efetivo e seja de sucesso? Você tocou num ponto muito importante, Daniel, pelo seguinte: a educação básica, os princípios básicos de convivência social, ele começa na casa, no lar, né? E a gente percebe que isso não tem acontecido. Daí o porquê do professor sofrer violência na escola. O bullying, né? Que essa palavra em inglês é bullying americanizado, que nada mais é do que a violência na escola, né? Então você vê alunos não respeitando um ou outro, se agredindo fisicamente, agredindo o professor, seja agressão física ou com palavras, mas são agressões, né? Tumultuam todo o ambiente escolar, não há aquele respeito mínimo, básico, porque se eu não quero aprender, eu tenho que respeitar quem quer. Sim. Isso faz parte das regras democráticas. E isso não tem, infelizmente, no lar hoje, né? Nós temos uma dificuldade muito grande devido às transformações que a gente tem sofrido desde o advento da televisão. A distância humana tem aumentado cada vez mais, a comunicação, né? O afeto, o carinho, né? Tem se distanciado cada vez mais, justamente por conta dessa parafernália toda da tecnologia que distancia o ser humano. E isso reflete na sala de aula, né? Os pais distantes, né? Aquela velha história do filho que queria que o pai fosse dar um beijinho nele à noite para dormir. Sim. E ele nunca fazia isso, e sempre dizendo que tinha que trabalhar. E o filho perguntou para ele quanto ele ganhava por dia, e o dinheiro que ele arrecadava ele começou a guardar para um dia pagar o pai, para ver se o pai ia abraçá-lo, dar um beijo na hora de dormir. E isso é uma realidade que acontece mesmo, as pessoas estão muito distantes e isso leva para dentro da escola, o que dificulta muito o ensino, né? O ensino nosso, do professor de modo geral. Maravilha, nós estamos conversando aqui com o professor Roberto Mendes, em homenagem aqui, amanhã será o dia do professor, aliás, todo dia é o dia do professor, né? Mas o dia 15 de outubro é separado para fazer essa homenagem a esse profissional, a esses profissionais que fazem parte da nossa vida de forma tão importante. Mas agora vamos com mais informações, vamos com o repórter Sérgio Golini, porque parece que a greve dos bancos acabou. É isso mesmo, Sérgio? Temos uma boa notícia, Daniel. Após um acordo firmado entre o Sindicato dos Bancários e a FENABAN, os bancos voltam a funcionar a partir de hoje. Os funcionários aceitaram um reajuste de 8% do salário e 8,5% sobre o piso da categoria. Então a população que tem contas em atraso, hoje já pode colocar em ordem. Voltamos ao estúdio. Muito bem, estamos de volta aqui ao vivo do centro de Jacareí, do Pátio dos Trilhos, em frente à sala Mário Lago, com o NJ, edição especial em homenagem ao Dia dos Professores, recebendo aqui o professor Roberto Mendes, diretor da APOESP, que é o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, conversando sobre a educação de uma forma geral. Professor, nós temos vários assuntos aqui, já vou pedir a técnica para preparar já uma matéria que nós exibimos há pouco tempo, que fala sobre a questão da inclusão, né, desse sistema de educação que nós temos aqui hoje, que faz parte do papel do professor. Então eu gostaria que o senhor assistisse conosco agora essa matéria. Já é possível? Vamos lá então? Então vamos assistir essa matéria falando sobre a PAI, que foi exibida aqui há pouco tempo pela TV Câmara, na reportagem de Davi Paiva, e já a gente volta falando sobre esse assunto. Inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos humanos e representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Segundo dados do Censo IBGE 2010, há no Brasil cerca de 45 milhões e meio de pessoas com deficiência, o que corresponde a quase 24% da população brasileira. Nesse contexto, em 1954 surgiu a APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, organização social pioneira cujo objetivo é promover a atenção integral à pessoa com deficiência. Participam de trabalhos dentro do socioeducativo, onde eles realizam
aula de artes, de dança, de música, de capoeira. Alguns alunos estão sendo preparados para o mercado de trabalho, então eles ficam no ensino educação especial para o trabalho, além da escola. Em Jacareí, a JAN, Jacareí Ampara Menores, entidade agregada à PAI, atende 315 alunos com deficiência na Escola de Educação Especial e mais 24 na Unidade 2. Hoje eu vejo a JAN como uma mãe pra gente, onde me dá todo o suporte e visa também a socialização do meu filho, na qual ele tem muita dificuldade de socializar com outras pessoas. Aprovado em 2011, o PNE, Plano Nacional de Educação do Governo Federal, traçou metas e objetivos para a próxima década, inclusive com relação à educação especial. Alterada na Câmara dos Deputados, a Meta 4 vem gerando polêmica ao afirmar que é preciso universalizar para a população com deficiência entre 4 e 17 anos o acesso à educação, preferencialmente nas escolas regulares. A lei ela tem uma boa intenção, né? Essas reformas educativas elas têm uma boa intenção, né? De socializar, fazer com que essa criança tenha o mesmo acesso que os demais. Porque ontem ela ficava lá presa, hoje não, ela pode sair. Janaína Marcelino é mãe de Mateus, de 16 anos, e sofreu na pele as dificuldades enfrentadas para que seu filho tivesse acesso à educação regular. Até certo ponto eles conseguiam vestir a camisa, conseguiam trabalhar com o Mateus. Depois de um certo tempo, eles falam assim, não tinha como continuar o trabalho, porque eles não estavam preparados, não tinham estrutura, na qual o Mateus, ele que deveria se adaptar à escola e não a escola a ele. Onde a gente, com o tempo, a gente foi obrigado a se retirar da escola devido à falta de condições, de estrutura para com o Mateus. Se você for pensar assim, que a família tem o direito também de escolher onde ela coloca essa criança, eu quero deixar na rede pública ou não, eu quero deixar numa escola especializada, eu acredito que não deve ser uma coisa induzida. Eu acho que a família tem sim direito de escolher onde ela quer deixar. Os números ajudam a entender os efeitos causados pela política do governo federal. De 1998 para cá, o número de pessoas com deficiência inclusas nas escolas regulares cresceu mais de 1000%. E essa nova política reacende o debate entre as pessoas que desejam que os alunos com deficiência tenham o direito de estudar nas escolas regulares e as pessoas que alegam que essas escolas não têm a infraestrutura necessária para atender a essa demanda. Eu acho assim, cada caso um caso. E o Mateus não tem esse perfil para... Ele é realmente uma criança especial que depende muito desse trabalho de atendimento como artes, música, capoeira, socialização, e a escola regular não tem estrutura para isso. Na verdade, assim, a inclusão é um direito, mas eu acho que ela tem que ser feita com responsabilidade. A partir do momento que as escolas regulares estejam realmente preparadas, com acessibilidade não só na parte física, mas também de pessoal, eu acredito que todo mundo tem a ganhar. O modelo ideal seria uma escola adaptada para cada deficiência, cada distúrbio que haja, assim, adaptada, que tenha todos os materiais necessários. Que o professor ele seja previamente orientado, que tenha uma especialização na área da inclusão, né? E principalmente que goste de trabalhar com crianças, né? Que têm algum tipo de deficiência. O projeto que regulamenta o acesso à educação regular para deficientes teve mais alterações no Senado Federal e o novo texto aguarda a aprovação da Comissão de Educação. O Plano Nacional de Educação, sem nenhuma dúvida, é uma das mais importantes matérias do ano legislativo do Senado da República. Aqui nós estamos discutindo o nosso presente e estamos discutindo também o nosso futuro. Nós temos muita coisa na educação básica e na educação fundamental a ser revista, as grades de matéria, sabe? Hoje nós vamos ter que ouvir o Ministério da Educação também, porque ele vai colocar os problemas que ele tem também de executar. Tem muitas coisas que às vezes nós não vamos poder fazer de imediato. Eu acredito que nós, né, vamos ter mudanças bem radicais no nosso trabalho. Embora nós sempre nos adaptamos, vamos nos adaptar também, né? Hoje, as crianças com deficiência, assim, elas são vistas de outra maneira, graças a essas reformas. Porque o que antes, assim, gerava preconceito, hoje não.
só sabe o que é a inclusão a todo custo quem tem um problema ou que trabalha na área. É muito bonito no papel a inclusão, mas na prática realmente ela ainda está muito distante de acontecer de uma forma boa, de uma forma que venha ter o ganho para todos na sociedade. É possível incluí-los hoje. Assim, precisa com a boa vontade política e com a adaptação nas escolas e orientação, certamente é possível incluí-los. Muito bem, falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos, edição especial da NJ, fazendo uma homenagem a todos os professores, depois dessa importante matéria. Aliás, vou falar em homenagem, professor Roberto, o senhor está por dentro desse assunto, é que na próxima quarta-feira, dia 16 às 19 horas, na Câmara Municipal de Jacareí, haverá uma homenagem, uma sessão solene em homenagem aos professores, realizada pela Câmara Municipal, e com certeza o senhor vai estar por lá também, né? Com certeza, estarei. Maravilha. Nós falamos aqui um pouquinho sobre a respeito de educação e essa matéria fala sobre a questão do Plano Nacional de Ensino, que é um dos assuntos mais discutidos hoje no Senado e assim foi também na Câmara dos Deputados. Qual é a sua opinião com relação a esse Plano Nacional, esse plano de inclusão também social por parte do governo com relação a portadores de deficiências físicas? Então, como a própria matéria ali tratou a questão, a gente vê que o problema principal para incluir realmente as pessoas portadoras de deficiência, o ideal é que isso se dê nas escolas regulares. Sim. Porque é de suma importância que todos passem desde de muito novo, cedo, a entender e a diferenciar e a respeitar as diferenças. Sim. Né? O que acontece, a própria matéria disse, a própria diretora da JAN, a JAN que faz um trabalho de extremo respeito aqui na cidade, a gente sabe a vocação que tem, a própria diretora diz que o que falta nas escolas, de um modo geral, para trabalhar em escolas regulares, é o profissional adequado, é a estrutura adequada, né? Então, a lei, como a psicopedagoga também disse, as leis elas existem, estão aí, são avançadas. O que de fato precisa na prática é dar estrutura para que as leis sejam cumpridas. Então isso é que não acontece. O ideal é que os portadores de deficiência, né, de necessidades especiais, estejam incluídos de fato. E o de fato é nas escolas regulares, para que se aprenda a conviver e a respeitar as diferenças. Mas isso, infelizmente, nós não temos ainda. Não temos tido os alunos regulares, né, as condições necessárias, quisera a inclusão. Está muito longe disso acontecer na prática. Então, é importante, a legislação está aí, né, posta para isso, porque o Plano Nacional, Daniel, ele é muito importante, foi muito importante, porque foi um debate muito intenso na sociedade brasileira, né, que culminou com a aprovação dele, ele ir para o Congresso, mas foi discutido em todas as comunidades, como agora recentemente a CONAI, Conferência Nacional de Educação, teve aqui a regional em São José dos Campos, a estadual e vai a nível federal, e que participam todos os segmentos da sociedade, todos, pais, alunos, né, enfim, toda a comunidade escolar participa. Então é só assim, é participando que a gente avança. Avança na lei, mas não avança de fato. Então o que a gente precisa de fazer agora é avançar de fato. É aquilo que eu disse para você, é conscientizar a comunidade, a população, que ela tem que cobrar. E ela cobrar o quê? A execução da lei. Implemente. Se isso for implementado, a gente muda bastante a educação, inclusive a educação inclusiva, a educação especial. Agora, com relação a isso, o senhor vê que a sociedade está preparada para receber, para pôr em prática esse plano, e as escolas também, os professores também, como profissionais, estão preparados para receber esse apoio e executar também essa função? Eu diria assim que os professores não estão, né? Não estão porque não é a realidade nossa, né? É uma inovação, é uma coisa nova, é um intento novo. O governo criou essas leis porque se faz necessário, por reivindicação da sociedade, mas de fato os professores, precisa de haver especializações, os professores caminharem para esse tipo de formação, né?
as escolas serem adequadas para isso, serem adaptadas para isso, né? Porque não adianta você incluir, levar para a escola, chega você não tem equipamento para atender as necessidades desse aluno, né? Ele vai ser um excluído dentro da inclusão, entre aspas. Está dentro da escola regular, mas excluído porque ele não tem equipamento que atenda às suas necessidades. Então não existe essa estrutura, não existe inclusive a formação humana ainda para atender, né, essa demanda. Então, portanto, precisa do governo investir para que haja a formação e a estruturação das escolas regulares, que é o ideal, que ele vá para uma escola regular. Aí, de fato, nós teremos a inclusão. Porque ele, enquanto estiver só na escola exclusiva para isso, ele não está sendo incluído totalmente na sua integralidade. Sim, e de que forma que o senhor vê que essa inclusão pode ser feita tanto por parte dos governos, já que existe um plano para isso, ou seja, por parte do governo já foi pensado algo para se fazer isso, já está se discutindo isso, e por parte dos professores e também dos pais, de alunos com portadores de deficiências, necessidades especiais, como é que se deve, como que na sua visão seria o processo para que tudo isso se convergesse, para que se conseguisse realizar esse plano? Então, a estimulação, nós temos agora, por exemplo, a nível do Estado de São Paulo, eu, enquanto representante do Estado de São Paulo, tem um concurso agora que nós reivindicamos no movimento de abril, no movimento de greve que os professores fizeram, que há muitos anos o governo não tem promovido o concurso público para dar estabilidade e garantia de emprego para os professores. E dentro dessa cota, né, de 59 mil vagas, 59 mil professores que ingressarão, um percentual seja para a educação especial, né? E que então, portanto, o governo, ao abrir esse concurso, depois dê condições para que ele tenha uma formação continuada, né, que estimule, né, que remunere melhor, remunere bem, para que haja procura, né, pela área, né? Então, precisa haver uma estimulação, precisa haver um investimento. Como eu disse, para você, torna a repetir, não basta só a formação do profissional, mas a estrutura também da escola. Se você visitar as escolas, você vai perceber que ela não está preparada para receber esses alunos portadores de deficiência. Maravilha. Nós estamos conversando aqui com o professor Roberto Mendes, ele que é diretor estadual da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, nessa homenagem que o NJ faz a todos os professores amanhã, onde será comemorado o Dia dos Professores. Vamos fazer uma pequena pausa aqui no nosso bate-papo e agora vamos com as informações. Você que é morador de Jacareí, você pode ajudar a Cruz Vermelha, que é um importante órgão que salva vidas, a adquirir um bem que vai com certeza fazer a diferença no trabalho deles. Quem conta pra gente é Sérgio Golini. Bom, Daniel, e a população de Jacareí tem a chance de ajudar a Cruz Vermelha da cidade a ganhar uma ambulância. Ao meu lado está Ivan de Carvalho, ele é o presidente da Cruz Vermelha. Ivan, como essa ambulância vai favorecer a população? A ambulância é sempre muito útil para a cidade, né, Sérgio? Nós temos necessidade, às vezes a ambulância fica parada, o resgate fica parado na Santa Casa, então nós precisamos agilizar esse serviço. Então é uma ambulância semi-UTI que nós podemos trazer para Jacareí. E como a população pode ajudar a trazer essa ambulância? Então, dirigindo-se à Drogaria São Paulo, em qualquer uma das filiais, votando em favor da Cruz Vermelha de Jacareí. É só colocar um X, é muito simples, né? É rápido. Nós temos até o dia 15/11 essa votação. E logo em seguida serão agraciados com a ambulância. Ok, obrigado, Ivan. Bom, então não deixe de participar e ajudar a Cruz Vermelha a conseguir essa ambulância para a cidade. Voltamos ao estúdio. Muito bem, falamos ao vivo aqui do Pátio dos Trilhos, NJ especial, edição em homenagem ao Dia dos Professores, recebendo aqui o professor Roberto Mendes, ele que é diretor da APOESP, Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Conversando aqui sobre vários assuntos, vamos voltar aqui num ponto que acho que é muito importante, já que a gente já está caminhando já aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, professor. Quais são os principais problemas enfrentados hoje pelos professores, na sua visão? Então, eu vejo as condições de trabalho, né? As salas, eu repito, salas superlotadas, a jornada extensa, né? Professores cumprindo 40 horas numa escola, 10 em outra, 10 em outra, ou seja, 60, 65 horas semanais de aula, né? Isso é extenuante, não dá para o professor parar um pouco, retomar suas forças, se preparar melhor as suas aulas, estar informado do que está
acontecendo ao seu redor, né? Os salários são ainda muito aviltantes, são salários muito baixos, eu estou falando ainda do estado de São Paulo, né? Porque hoje um professor no estado de São Paulo, a jornada básica dele hoje, inicial, ele não chega a ganhar aí R$2.000, R$8.800, né? É muito pouco para um profissional da responsabilidade que tem, a formação que tem que ter, teria que ter. Então eu vejo a remuneração é um problema, ele tem que ser valorizado. A gente tem que recuperar a imagem do professor na sociedade, né? Porque nós tocamos aí no assunto do professor do passado, do professor atualmente, como era um professor tratado socialmente há anos atrás e como hoje ele é tratado, né? Então esse resgate ele se dá materialmente, ele melhora o seu espírito se ele for valorizado materialmente, ele não precisar dessas jornadas estafantes, extenuantes, trabalhar o adequado, né? Ter tempo para a sua formação, a sua informação, a estrutura da escola, diminuir o número de alunos por sala de aula, né? Enfim, a violência é uma questão muito, muito importante hoje nas escolas. Nós não temos ainda respaldo, por exemplo, da segurança pública nas escolas. Eu sou professor, diretor de uma escola que fica em bairro retirado, né? Uma comunidade que necessita de um maior apoio do poder público e nós não temos, né? Não temos a ronda escolar suficiente, né, para estar ali nos auxiliando, no sentido também de garantir um bom funcionamento da escola, a segurança de todos, né? Não no sentido repressivo. A ronda escolar tem um papel muito importante, mas nós não temos a participação dela mais efetiva. Então fica muito difícil, esses fatores dificultam muito o trabalho do profissional, do professor, né? Então muita coisa tem que ser feita ainda. Agora, fazendo um paralelo, porque muita gente hoje, ainda hoje, se vê muito falar sobre isso aí, comparando o estudo público ao estudo particular. De uma forma geral, como é que o senhor avalia hoje, no nosso município aqui de Jacareí, como é que está a questão do ensino público e a do ensino fundamental em todas as suas bases? Então, eu sou um ferrenho defensor, Daniel, do ensino público. O ensino público é um ensino da maior parte da população. Então, se a gente fala em democracia, a gente tem que entender que o serviço tem que ser levado para a grande maioria. E, portanto, eu vejo que esse tipo de serviço público, ele é prioridade, né? O Estado tem que abraçar. Sim. Se ele não abraça, tanto a educação como saúde, segurança, a iniciativa privada vai abraçar. E com o passar do tempo, não se garante que ela dê a qualidade de ensino superior à pública. Se a gente entende a educação como um processo de formação da cidadania, do respeito ao outro, não resta a menor dúvida que a escola que tem maior quantidade da população ela é mais democrática do que aquela que é restrita a poucos. E aquela que é restrita a pouco não quer dizer necessariamente que é um ensino de qualidade. Sim. Eu vejo uma escola particular muito mais voltada para que o aluno passe nas melhores universidades do que propriamente formar um cidadão, né, íntegro na sua totalidade, que vai ser um cidadão que vai respeitar as regras democráticas da sociedade. Então eu vejo a escola pública com esse caráter muito mais amplo do que a escola particular. Portanto, se ela treina o aluno, se ela oferece um ensino voltado para uma área que é o vestibular, que é garantir a ele preparação para passar no vestibular, isso não é tudo. A educação é muito mais que isso. Então por isso que eu entendo que a educação pública, na minha opinião, é a educação que a gente tem que zelar, tem que cuidar dela e se tratando de trabalhar com um contingente muito maior, com uma diversidade muito maior, ela é muito mais democrática. Sim. E ela oferece muito mais informação, porque a formação escolar, ela não é unidirecional. O professor não vai ali para ensinar, ele vai ali para trocar experiência. E ele aprende muito trabalhando na escola pública, porque a diversidade é muito grande. A escola privada não, ela é restrita. Então eu valorizo muito a escola pública. E é ela que a gente tem que lutar com unhas e dentes para que ela melhore. Muito bem, estamos conversando aqui com o professor Roberto Mendes, diretor da APOESP, em homenagem aqui, uma pequena homenagem que o NJ especial faz aos professores da nossa cidade, nosso município. Vamos agora com as notícias do esporte. Ellen Martins conta tudo pra gente.
Esse fim de semana, as equipes de handebol de Jacareí viajaram até Atibaia para finalizar a fase classificatória da Liga Paulistana. De lá, trouxeram bons resultados. A equipe júnior masculina empatou a partida contra Atibaia em 24 gols. Já a equipe juvenil masculina terminou a primeira fase com uma vitória por 34-10, jogando contra o Indy Hand. Com o resultado, as duas equipes de Jacareí se classificaram para as semifinais da Liga, que ainda não tem data definida para a próxima fase. As partidas foram realizadas na casa do adversário, no ginásio Atibaia Jardim. Bom, e os atletas de Jacareí costumam fazer bonito nas competições, porque muitos deles já têm contato com o esporte desde criança. Esse é o caso do pequeno Felipe Rafael. Eu conversei com ele e você confere agora. Nós estamos aqui com um jovem atleta de Jacareí, tem apenas 10 anos e já conquistou 51 medalhas no judô. É o Felipe Rafael. Tudo bom, Felipe? Tudo. Felipe, 51 medalhas, qual que foi a medalha aí de mais destaque para você? Para mim foi a Copa Paulista, que foi nível nacional. E foi muito difícil? Foi. Você conquistou ela em que ano? Foi esse ano, né? Esse ano. E você pretende seguir ainda muitos anos no judô? Pretendo. Você treina onde, aqui em Jacareí? No Clube Rodoviário de Judô. Lá no Paulo Graça, né? E tem bastante gente da sua idade, muitas crianças lá? Tem bastante. E o que você acha de ter começado nesse esporte? O que representa para você? Eu acho bom, né? Como que você se interessou em praticar judô? É que eu assisti uma vez na TV, quando tinha 4 anos, e assisti eu queria fazer. E aí você pediu pro seu pai? Com 4 anos, muito novinho, né? E aí, mas ele deixou e colocou você já lá no Paulo Graça? Tá certo. E você pretende continuar? Pretendo. O que você pretende competir ainda no judô? Vários títulos. Tá certo. Esse daqui é o título aqui de Jacareí, né? Que você foi destaque? Quando que foi esse aqui? Em 2000? Em 2011. Tá certo. E esses troféus? Um desses foi em 2008, outro em 2009 e o outro foi em 2007, eu acho. E o que a sua família fala? De tanto troféu tão novinho, né? Com tanta medalha assim? Que isso, tudo isso? Ficam impressionados, né? Tá certo. Obrigada, viu? Parabéns também pelas suas medalhas aí, por toda essa trajetória tão novinho. Quero que você continue e traga muito mais medalhas aí para Jacareí, tá bom? Obrigada, Rafael. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui. Bom, e agora vamos para o rugby. Em novembro será realizado em Jacareí um festival de rugby tag entre as escolas da rede pública municipal. 2 times de cada série vão representar as suas escolas na competição. Esse festival faz parte do projeto Rugby Tag desenvolvido pelo Jacareí Rugby e parcerias. Para tornar isso possível, eles realizaram atividades para divulgar o esporte na cidade. Nas últimas semanas, aliás, eles realizaram a manutenção na formação dos professores de educação física da rede pública municipal. Eles atuam em 27 escolas, com alunos de 1º, 2º e 3º ano, somando cerca de 16 mil crianças participantes aí do projeto Rugby Tag nesse ano. O Esporte NJ termina aqui. Um grande beijo e até segunda-feira que vem. É com você, Daniel. Voltamos aqui ao vivo do Pátio dos Trilhos, no centro de Jacareí, na edição especial do NJ, onde conversamos aqui com o diretor Roberto Mendes, em homenagem do nosso NJ a todos os professores amanhã pelo seu dia. Lembrando que na próxima quarta-feira, às 7 da noite, você assiste aqui pela TV Câmara e vai acontecer na TV Câmara uma homenagem especial, uma sessão solene em homenagem a todos os professores. Queremos mais uma vez, professor Roberto, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, queremos agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo de estar aqui, queremos parabenizar o trabalho que o senhor tem realizado há mais de 30 anos, né, aqui na nossa cidade. Queremos parabenizar e deixar suas considerações finais aqui também. Obrigado, Daniel. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui representando, essa responsabilidade de representar os professores, né, nossos colegas, companheiros de luta aí, que tem uma missão muito importante, e deixar eles aí um abraço fraterno a todos os guerreiros, né, que estão aí lutando para oferecer uma educação de qualidade. A todos eles o meu imenso abraço, minhas grandes considerações, e em especial meus colegas que trabalham mais próximo comigo, meus colegas da PUESP, os meus colegas da Escola Hermínia, né, onde eu leciono, os meus colegas da Escola Maria de Lourdes Vilela, onde eu dirijo,
enfim, a todos os professores desse imenso Brasil, e que eu acredito que eles, com a sua responsabilidade, vai levar a educação num ponto mais alto e fazer com que esse país ele seja grande, desenvolvido e que haja espaço para todos. E a educação, ela tem essa responsabilidade, e os nossos colegas têm essa consciência, e nós vamos, se Deus quiser, mudar esse panorama da educação do Brasil. Estamos na torcida por isso. Muito obrigado. E aqui termina mais uma edição do Notícias de Jacareí. Esta edição estará disponível em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Aproveite também para seguir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.